Traz uma outra entrevista agora com um meteorologista. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta hoje para um novo risco de temporal no Rio Grande do Sul, um aviso que vale até o final deste domingo. E a gente conversa agora, então, com o meteorologista Marcelo Schneider, coordenador do IMET na região sul do país. Marcelo, está me ouvindo? Boa tarde. Te ouço bem, obrigado pelo convite, Tainá. Boa tarde a todos os telespectadores e da CNN. Marcelo, bom, a gente quer saber se tem previsão de melhora para a semana, né? A gente tem essa informação de que até este domingo há previsão de temporal ainda no Rio Grande do Sul, mas e a partir de segunda-feira? Isso, na verdade, a gente tem boas notícias, principalmente para essa área que foi mais castigada, foi mais afetada pelas chuvas. Para se ter uma ideia, Tainá, em uma semana nós tivemos precipitação aí de 3, 4 meses. Tem várias áreas aí aqui do pé da serra e costa da serra, região dos vales, que tiveram precipitação acima de 500, 600 milímetros ali, entre Santa Maria, Bento Gonçalves, Canela, Serafina Correia, região de Rio Pardo. Porto Alegre já teve praticamente 400 milímetros em um espaço aí de uma semana, quando a nossa média climatológica ela beira 120, 130 milímetros. Hoje, o IMET tinha um aviso para grande parte dessa metade sul, beirando ali a metade norte. No momento, tem somente uma área, um foco de chuva no estado, que ele pega ali entre a região de Santa Cruz, Rio Pardo, que nas próximas horas ele pode ganhar força, mas provavelmente não afete Porto Alegre, vai ficar naquela região de forma muito localizada. Para o final do dia, bem na fronteira, aí a gente vai mudar o sistema meteorológico. Entre a segunda e terça-feira vão ser 2 dias que as áreas de tempestade elas vão ficar estacionárias lá no Uruguai e fronteira do Rio Grande do Sul. Então, aquela área do sul do estado, que vai de Pelotas, Rio Grande, mas principalmente Jaguarão, Bagé, Livramento, também Uruguaiana, vão ter 2 dias com áreas de tempestade, pancadas de chuva, trovoadas. E a ótima notícia é que a segunda e terça-feira vão ser de tempo seco, bastante quente, e principalmente a mudança do vento norte. O vento sopra de norte para sul, o que deve, inclusive, favorecer. Todo mundo está torcendo para que, gradativamente, as águas, pelo menos, comecem a diminuir aqui da região do Guaíba. Então, essa é a perspectiva. Ainda alguma instabilidade muito localizada, nesse final domingo, e a partir de segunda e terça-feira, 2 dias que a estabilidade fica concentrada mais para o sul e fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Como explicar essa mudança repentina hoje em alguns lugares, Marcelo? A gente conversou com a Isadora Aires em Porto Alegre, ela estava pertinho do Guaíba, ainda ali mostrando ali um céu limpo. A gente falou com Natália em Lajeado, ela falou que está muito calor. Eu estou até um pouco assustada por conta disso. Exatamente. E o Guilherme também estava num outro ponto, mostrando para a gente no alto o céu azul. Então parece um outro Rio Grande do Sul em alguns pontos, né, neste domingo. O que aconteceu especificamente com alguns municípios? Nós tivemos uma mudança bem rápida, bem importante de ontem à noite para hoje de manhã. Ontem à noite foi uma situação bem crítica, bem dramática. Além de todos os resgates que continuam, a chuva apertou, nós tivemos pancadas de chuva, trovoadas aqui na Grande Porto Alegre, parte da Serra. Ontem mesmo teve chuva acima de 100 milímetros ali na região de Passo Fundo, Canela, Bento Gonçalves, e parte dessa chuva ela se deslocou durante a madrugada e principalmente da manhã para o Oceano Atlântico. Então, ali por volta do meio-dia, em torno de 1 da tarde, o sol ele predominou, ele apareceu em praticamente todo o estado e elevou as temperaturas. Como tem ainda umidade disponível, se formam naturalmente algumas pancadas de chuva, mas aquele sistema bem intenso que estava provocando precipitações, esse já se afastou para o Oceano Atlântico. Repito, que vai permanecer a partir de amanhã, principalmente aí sim, esse sistema que a gente chama de pré-frontal, vão ser 2 dias com as tempestades ficando mais na fronteira. E aí a notícia não muito boa é que na quarta-feira tem estabilidade de novo, pegando praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Dessa vez, Tainá, a passagem da frente fria vai ser muito rápida e não se projeta grandes volumes de chuva, falando aí dessas áreas mais afetadas da região dos vales, parte aí do Planalto, principalmente aqui na Grande Porto Alegre. Isso durante a quinta-feira. Mas a gente vai ter uma guinada no tempo. Na quarta-feira, ainda ao final da manhã, início da tarde, faz aquele calorão típico que antecede as frentes frias. Temperatura na Grande Porto Alegre passando aí dos 30 graus. E aí já durante a quinta-feira, com a frente fria se deslocando, vamos ter
um tempo mais seco, já com temperaturas baixas. Tá? Esse também é um alerta que a gente faz, dependendo aí do nível dos rios, vai ser uma previsão muito importante das temperaturas, não só aqui na Grande Porto Alegre, também aí nas região dos vales, em função das pessoas resgatadas que estão fora de casa, devido às temperaturas baixas e também o vento que ele vai soprar durante o final da quarta e quinta-feira com velocidade moderada, ou seja, dá aquela sensação térmica de frio. É o clima do Rio Grande do Sul, claro que dessa vez teve picos extraordinários, uma tragédia, uma catástrofe incomparável. Os próprios dados que a gente tem dessas estações, eles demonstram isso, mas, por outro lado, essas variações bruscas no clima, elas costumam acontecer tanto nessa época de outono como também na primavera. A gente estava ouvindo o presidente falar mais cedo, Marcelo, você também deve ter visto sobre prevenção, né? Toda vez que acontece uma tragédia, fala-se em prevenção. Vamos ver como é que vai ser dessa vez. Ele pediu um planejamento mais aprofundado ao Ministério do Meio Ambiente. Como é que a meteorologia pode ajudar num plano de prevenção? A grande dúvida que fica quando a gente olha para esse desastre é sobre os alertas que foram dados anteriormente, já tendo passado o Rio Grande do Sul por outra catástrofe recentemente. Nós tivemos desde o ano passado, lá antes de setembro, entre junho e julho. Outras, né, Marcelo? Tempestades localizadas, aquele ciclone tropical, mas é a partir de setembro, tá, né, que começou essa influência mais forte e intensa do El Niño. Então, setembro teve aquela primeira tragédia que ficou mais concentrada ali na região dos vales. Novembro voltou até de uma forma mais ampla, mas um pouquinho diferente, mas o cenário um pouco parecido, frentes frias estacionárias, esse calorzão que está fazendo com temperaturas muito fortes, esse bloqueio atmosférico que está na região central. Por fim, antes de ocorrer essa chuva muito intensa, volumosa, a gente teve em Porto Alegre 2 tempestades esse ano, em janeiro e março, que trouxeram bastantes estragos, e uma delas pegou praticamente todo o Rio Grande do Sul. Vocês devem, claro, se lembrar, ter feito toda a cobertura, que teve um impacto muito grande no estado em função da energia elétrica. A gente ficou vários dias ou até semanas em várias partes do estado em função dessa frente fria. E, por fim, agora, essa semana que passou, desse sistema de chuva volumosa, que ele começou, na verdade, sábado passado. Tá? A gente, por parte do IMET, já havia feito os alertas meteorológicos, principalmente em função de chuva volumosa. Respondendo à pergunta, a gente trabalha com 3 níveis de alerta, 3 níveis de severidade, que é o amarelo, que é um nível bem baixo, de um perigo potencial, o laranja, que já dá uma ideia de um perigo maior, que trata aí de ventos até 100 km por hora e chuvas até 100 milímetros em 24 horas. E, por fim, o vermelho, que a gente costuma utilizar até de uma maneira bem prática para a comunicação. Quando é um aviso vermelho, esse aviso vai direto para as defesas civis, tanto a nacional como as estaduais ou municipais. E aí os próprios meios de imprensa, a nossa experiência desse último ano em frente aí a essas tempestades, é uma forma muito prática, muito útil, para todas as pessoas, seja os próprios técnicos que fazem essas operações, seja as pessoas civis que utilizam na previsão. Então, esses avisos, desde lá da última sexta ou sábado, através de notas técnicas a gente também tinha emitido, mas pela chuva localizada extrema em algumas partes, deve ter visto aquelas áreas lá, principalmente da região dos vales, isso é uma previsão muito difícil de fazer. Por outro lado, o IMET fez esse alerta antecipado, envolvendo todas as esferas que foram possíveis de fazer. E, por fim, são questões urbanas, né? A precipitação muito intensa, que não teve parâmetros anteriores, é uma questão logística que acho que deve ser pesquisada, continuada, a ser discutida dias adiante, até a própria meteorologia, de fazer realmente uma pesquisa dos efeitos combinados, não só de mudança climática, que já não é um assunto mais novo para a comunidade científica, mas também de outros fenômenos que possam estar interferindo, como a própria, que eu falo da variabilidade natural. De tempos em tempos nós temos padrões meteorológicos que eles podem se repetir. Por exemplo, esse cenário de chuva no mês de final de abril para maio foi, de certa forma, semelhante que a gente teve lá, tá, em 1941, que afetou não só aqui a Grande Porto Alegre, mas a parte do Rio Grande do Sul. Então é um cenário bem complexo. Nós do IMET nós trabalhamos sempre em conjunto com a Defesa Civil Nacional. Por 2 vezes, para você ter uma ideia, a gente faz um briefing meteorológico que parte lá de Brasília essas informações, e esses alertas mesmo que tu comentou lá no início da reportagem, todos os telespectadores podem, até devem ter acesso, seja na plataforma, no portal do IMET, ou seja por aplicativo Android, que ele é muito prático, ele é muito útil.
quando a gente dispara um aviso meteorológico, esse aviso já pula no seu celular, ele pode, por meio do seu celular ou do próprio site, monitorar e saber antecipadamente as condições meteorológicas. Marcelo, eu agradeço a sua participação, muito obrigada, um bom trabalho. Eu que agradeço, Tainá, e uma solidariedade a todo o povo gaúcho. Obrigado pelo espaço.